Pode se assentar. Quero te convidar, se você puder, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Hoje a gente fala abrir a Bíblia, né? Mas muitos já usam dispositivos, então acione o seu dispositivo aí na Bíblia, né? Abra lá sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Eu quero ler com os irmãos todo este salmo, mas não deixe a extensão da leitura te distrair. Salmo de número 34. A palavra do Senhor diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos para que o Senhor nos dê da tua graça, para compreendermos o texto e ouvindo a tua palavra, o Senhor ilumine o nosso entendimento para termos a nossa vida transformada pelo Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nem tudo que nós lemos na palavra nós conseguimos colocar em prática, não é verdade? Eu acho que se você tem algum tempo como crente, muito provavelmente você sabe de áreas e de lugares e de momentos em que você tem muita dificuldade para colocar em prática. Uma das áreas em que eu mais tenho dificuldade, e por isso eu preciso o tempo todo pregar ao meu coração, é não apenas crer na bondade de Deus. Acho que isso ninguém deixaria de crer, não é verdade? Acho que se a gente fizesse uma enquete aqui, 100% de nós iríamos afirmar, não, eu creio, o Senhor é bom. Mas a minha dificuldade, queridos, é muitas vezes enxergar a forma como Deus tem manifestado a sua bondade na minha vida. Você tem dificuldade com isso também?
quando alguma coisa dá errado, como quando alguma coisa não sai conforme o planejado, quando nós estamos agindo do jeito certo, fazendo as coisas como deveríamos, às vezes até em obediência à palavra, e as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos. Eu já ouvi gente me dizendo e me alertando que isso é perfeitamente possível na vida de alguém que gosta de manter as coisas sob controle. E bem-vindo, essa é a minha vida, tentando manter tudo no máximo do meu controle possível. E quando as coisas saem do meu controle, eu acabo olhando para Deus e falo assim: Deus, mas por quê? Estou fazendo tudo certinho, como manda o figurino, do jeito como o Senhor gostaria. O que acontece? O que aconteceu? E a gente às vezes tem aquelas nossas máximas evangélicas, né? Não, o Senhor quer te ensinar alguma lição com isso. O Senhor quer tratar alguma área do seu coração com isso. E eu vou te falar, tem algumas lições que eu ainda não entendi. Não entendi nem o enunciado, quanto mais para poder responder aquela lição. Todos nós, queridos, em algum determinado momento da nossa vida, nós chegamos a ter algum problema a respeito da bondade de Deus. Não porque nós duvidamos da bondade de Deus ou que Deus é bom, mas às vezes pode surgir na nossa mente um pensamento assim: não, eu não duvido que Deus é bom. Eu só não acho que Ele talvez seja bom comigo. Quando isso acontece, queridos, há ali um ambiente terrível, um lugar da ação do diabo sendo preparada na nossa mente e no nosso coração. Eu costumo dizer que o melhor momento que o diabo tem para nos atacar, para nos afligir, é no momento em que nós começamos a duvidar da bondade de Deus para conosco. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos o salmista, o salmo é atribuído a Davi, proclamando a bondade do Senhor de uma maneira completamente experiencial, não é verdade? Ele diz no versículo 8: provem e vejam, experimentem e confirmem que o Senhor é bom. Ou seja, Davi, ele em nenhum momento coloca em xeque a possibilidade de Deus não exercer a sua bondade conosco, porque ele diz: vão lá experimentar, provem, e vocês vão testificar, vocês vão confirmar junto comigo que o Senhor é bom, e que Ele, na sua bondade, derrama de infinitas bênçãos sobre a nossa vida. E a gente poderia afirmar assim: ah, não, mas pastor, Davi, ele só está falando isso porque ele não passa pelo que eu passo. Davi só está afirmando isso daqui porque ele era rei e ele devia viver nas mil maravilhas, experimentando de bênçãos atrás de bênçãos, e só coisas boas na vida de Davi. Olha a minha vida, pastor. Você acha que, de acordo com aquilo que eu estou vivendo, eu tenho como provar e testificar da bondade de Deus? Queridos, quando nós falamos isso, é porque nós, primeiro, não conhecemos quem Davi era, especialmente o momento pelo qual Davi passava. Se você lê aí o título, né, da sua Bíblia, não aquele lugar onde diz o Senhor é bom, mas normalmente aquele texto que antecede o texto bíblico, que está em itálico, diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso se foi. Ou seja, o momento em que Davi atesta, ou que ele nos diz para provarmos e testificarmos da bondade de Deus, era um momento em que ele estava sendo perseguido, oprimido, um momento em que ele precisou se fingir de louco.
para não sofrer algumas das consequências que Abimeleque provavelmente traria sobre a vida dele. É curioso, queridos, que quando nós olhamos para a realidade à nossa volta, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no culto à noite, nós temos a tendência de acharmos que o contexto da perseguição, ou do sofrimento, ou de qualquer outra realidade, semelhante a este que Davi experimentou aqui, é algo completamente distante de nós. Ou que, se não é distante, deveria estar distante, não é verdade? Eu sou de Jesus. Eu, na medida do possível, tento viver de acordo com a sua palavra. Então, eu não devia experimentar de sofrimento. Acontece, queridos, que o sofrimento faz parte da vida daqueles que servem o Senhor. Não existiu um único servo de Deus na história da humanidade, a começar lá de Abel, que não tenha sofrido e sido perseguido por causa da sua fé. Não existiu. Todos nós, queridos, experimentamos em alguma medida, em algum grau na nossa vida, de algum sofrimento. E quando nós vemos isso, quando nós vivemos algum grau ou alguma medida de sofrimento, nós temos a tendência de duvidarmos da bondade do Senhor. No entanto, queridos, quando nós olhamos para o texto em que Davi estabelece, e o texto, o salmo, ele é composto numa realidade de perseguição, numa realidade de sofrimento, verdade, num momento em que ele foi liberto da sua perseguição, mas que ainda assim, ainda provava de sofrimento, queridos, o salmista nos convida a sentirmos o gosto, provar, experimentar a bondade do Senhor numa realidade em que Ele nos chama a colocar, depositar no Senhor toda a nossa esperança, inclusive a nossa esperança de livramento do vexame. Não é isso que ele diz no versículo 5? O rosto deles, daqueles que confiam no Senhor, jamais se cobrirá de vexame. No contexto em que o Senhor nos livra dos nossos temores. Não é isso que ele diz no versículo 4? Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. No contexto de uma esperança de livramento da aflição. Porque no versículo 6 ele diz, olha, este aflito clamou e o Senhor ouviu, o livrou das suas angústias. No contexto, queridos, da própria privação. Os versículos 9 e 10 nos mostram que o Senhor cuida de nós. Mesmo em meio à privação, o Senhor cuida de nós. Queridos, todos nós, em maior ou em menor grau, acabamos experimentando do sofrimento. Acabamos provando de alguma perseguição, se não uma perseguição civil, no sentido de sermos presos, ou então torturados, ou quem sabe até mortos. Experimentamos de uma perseguição ideológica, política, o tempo todo. Essa é uma realidade da qual nós provamos constantemente. No entanto, queridos, quando nós olhamos para esse texto, no contexto da perseguição, e vemos a ação graciosa da bondade de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, então, queridos, nós podemos experimentar do mesmo consolo que Davi experimentou. Nós podemos experimentar do mesmo conforto que Davi experimentou, ao confiar na bondade do Senhor. O nosso chamado, queridos, em especial hoje, em que nós não sabemos ao certo qual será o resultado das eleições, no contexto em que nós estamos, em que nós não sabemos como é que vai ser o nosso dia amanhã, ou então a partir do dia 1º de janeiro, o contexto, queridos, é de continuar crendo e confiando na bondade do nosso Deus. Mesmo que venham aquilo que nós tememos, mesmo que venha aquilo que tememos, mesmo que venha aquilo que nós
que encobre o nosso rosto de vexame, mesmo que venham as angústias, mesmo que venham as aflições, mesmo que venham as privações, o nosso desafio é continuar crendo, experimentando e testificando da bondade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar, clamando para que o Senhor cada vez mais testifique, nos dê a provar da sua bondade. Deus, em nome de Jesus, nós confessamos que o Senhor é bom. Nós cremos na tua bondade, não apenas porque a tua palavra nos diz que o Senhor é bom, mas porque todos nós aqui poderíamos testificar da tua bondade sendo derramada nas nossas vidas. Pai, fala ao nosso coração, que o Senhor o tempo todo nos guie de acordo com a tua vontade, para, movidos pelo Senhor, nós podermos experimentar o tempo todo da tua bondade, testificar da tua bondade. Age, Deus, com graça. Nos abençoa agora, Pai, que nós nos dividirmos em classes para a escola bíblica dominical. Que o Senhor nos dê graça para aprendermos mais da tua palavra, para sermos ministrados pelo Senhor, mas principalmente, Deus, para sermos transformados pela tua palavra. Opera em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que a bondade, o amor do Pai e que a consolação e o conforto do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje